trazendo, né, e ouvindo pessoas próximas a Bruno Covas, que teve morte confirmada hoje às 8h20. Ele que estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o início do mês, ainda, né, num tratamento longo contra o câncer. A gente conversa agora com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, figura muito próxima do prefeito e com a qual a gente, enfim, vai ter que agora, inclusive, dar ali os nossos sentimentos, secretário, ao senhor, que agora sofre com essa perda grande, né, de um líder importante para a cidade de São Paulo, não é mesmo, secretário? Bom dia. Sem dúvida, é uma perda lastimável para a cidade, para o PSDB, mas para todo o país, você sabe, né? Um momento de uma enorme escassez de lideranças jovens, comprometidas, né, com a boa política, com as pessoas que utilizam a política para mudar, para melhor a vida da população. Então, realmente, uma perda lastimável. Ele que enfrentou o câncer, enfrentou a pandemia, enfrentou 2 turnos de uma eleição, onde foi vitorioso, acompanhou o tempo inteiro os rumos da cidade, mesmo até os seus últimos dias, em que esteve consciente. Então, realmente, uma perda terrível para o país. O país precisava muito de lideranças, independente da posição política, de lideranças como o Bruno. E o senhor esteve com ele nos últimos dias? Qual foi a última vivência do senhor com o prefeito Bruno Covas? Olha, ele fazia reuniões conosco durante a pandemia, durante todo o governo, diariamente, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, quando ele teve agora em janeiro que ser internado pela primeira vez para aquela bateria de 23 sessões de radioterapia, ele o tempo todo fazia reuniões conosco por videoconferência, acompanhava os boletins da Secretaria de Saúde, o desempenho da questão da vacinação, né? A última aparição pública dele, inclusive, foi quando nós inauguramos o hospital aqui na Vergueiro, da Uninove, 200 leitos para a população da cidade, foi a última aparição pública dele, mas ele o tempo todo me pedia para que eu mandasse para ele todos os dados, todas as informações da pandemia, como é que estava o processo, sobretudo aí da questão da vacinação, uma preocupação muito grande dele com a vacinação dos idosos, né, e das pessoas também que têm comorbidades, como ele, que tinha o câncer, enfim. Então, o tempo todo ele acompanhou, esteve presente, não se ausentou em nenhum momento, mesmo já agora nessas suas 2 últimas semanas. E a equipe de secretariado, como o senhor, era bem informada sobre o estado de saúde dele? Ele compartilhava disso com a própria equipe? Porque o agravamento da doença, de fato, se deu agora nos últimos meses, mas, de certa forma, como foi receber a notícia de que o quadro era irreversível? Como, olha, ele sempre tratou conosco, com o secretariado, mais as questões da cidade, né? Porque realmente uma cidade como São Paulo, você imagina os desafios que se tem, sobretudo no momento de pandemia, né? Então eu diria assim, ele utilizava todo o tempo que tinha conosco para tratar das questões da cidade, o que estava sendo encaminhado, o que era preciso fazer, que decisão precisava se tomar, né? Nós fomos acompanhando, obviamente, o estado dele, na medida que os boletins foram sendo dados, e também o secretário Gustavo Pires e também o Vitor Sampaio, que eram os secretários do chefe de gabinete, o secretário particular, que ficavam mais junto com ele, fazendo um pouco e nos transmitindo um pouco a situação. Mas sempre que eles nos colocavam é que o incrível bom humor dele, apesar de tudo, a esperança dele, apesar de tudo, e assim o sentimento de vontade e de superação da doença era algo assim absolutamente inacreditável, isso mesmo agora nesses últimos 4, 5 dias. Então, foi alguém que lutou pela vida, alguém que dedicou a sua vida, né, a melhorar a vida das pessoas, e acho que o Bruno nos deixa, sem dúvida nenhuma, um exemplo de vida pessoal, de homem público, daquelas pessoas que fazem falta, sem dúvida nenhuma. E o que o senhor elenca de mais importante do que o Bruno fez pela cidade de São Paulo durante a oportunidade que ele teve de estar à frente, né, de sentar ali na cadeira da prefeitura, secretário? Olha, eu acho
Bruno estabeleceu um conceito na administração da cidade, que foi exatamente reduzir as imensas distâncias sociais que nós temos aqui no município, né? O tempo todo preocupado com isso, e de que maneira melhorar a vida das pessoas que moram nos bairros mais distantes, que são carentes, né, de estrutura de saúde, de estrutura educacional, né, de estrutura sanitária. E esse era o grande conceito do governo dele, né, com um forte caráter e com uma forte preocupação social. A segunda questão foi, sem dúvida nenhuma, a forma com que ele enfrentou a pandemia. Uma cidade como São Paulo, 12 milhões de pessoas, que no início da pandemia foi o epicentro, com mais de 60% dos mortos, dos óbitos e dos casos do Brasil, e que hoje é 7% dos óbitos e dos casos do Brasil, né? Não só no enfrentamento na questão sanitária, na questão de saúde, organizando 10 hospitais, mas também num trabalho de contingência aqui, num plano de contingência que pudesse dar um enterro digno a todas aquelas pessoas que faleceram com Covid e as suas famílias, né? Também a preocupação social, nesse momento, fez com que a gente conseguisse distribuir mais de 13 milhões de cestas básicas na cidade, o cartão merenda, que as crianças que não podiam ir às escolas e passaram a ter, com o cartão merenda, a oportunidade de continuar tendo a merenda na cidade. Enfim, o trabalho que ele fez com moradores de rua aqui no município. Enfim, eu acho que essa fisionomia social, né, da cidade, e uma cidade mundial como a nossa, foi um dos principais legados. E, sem dúvida nenhuma, o legado de um político que não escondeu que era político, né? No momento onde os políticos têm vergonha de dizer que são políticos, ele, numa campanha, disse que era político, que a carreira dele era uma carreira pública e que ele acreditava na boa política como forma de melhorar a vida das pessoas. Quer dizer, essa coragem do Bruno, né, resgatou valores da política brasileira que há muito tempo a gente não via no nosso país. E, secretário, qual era o potencial no futuro, né, para Bruno Covas? A gente vê que ele primeiro, né, foi ali, substituiu no mandato de João Dória, mas na sequência conseguiu levar a eleição no seu próprio nome e era uma das grandes promessas do PSDB. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que ele ia cumprir o objetivo do seu avô. Bruno seria presidente do Brasil, né? O que o avô dele era um sonho também, não conseguiu por conta também da mesma doença, mas o Bruno, não tenho dúvida nenhuma que o Bruno, pelas suas características, pelo seu caráter, pelo seu exemplo, e por ser tão jovem, seria o presidente do Brasil em algum momento. Pois é, secretária, a gente traz aqui então as informações, inclusive sobre como deve acontecer a partir de agora. O corpo do Bruno Covas vai percorrer um cortejo por algumas vias de São Paulo. Durante o percurso, ele vai passar pelo edifício Matarazzo, o Viaduto do Chá, a Praça Ramos de Azevedo, a Rua Conselheiro Crispiniano, o Largo Paissandu, as avenidas São João e Ipiranga, a Rua da Consolação, o túnel José Roberto Fanganiello Menem, a Praça Oswaldo Cruz até chegar à Avenida Paulista. Por fim, ele vai ser sepultado na cidade de Santos, que é a terra natal do prefeito, em uma cerimônia restrita à família e aí em respeito às regras sanitárias e aos familiares. A prefeitura pede, né, que as pessoas não se dirijam à sede da prefeitura ou ao local de sepultamento. A gente está falando de duas cidades, né, a cidade natal do prefeito Bruno Covas e a capital paulista. Conta um pouco sobre o amor por São Paulo, secretário, especialmente por uma cidade que não era de origem dele, né? Não, sem dúvida, o Bruno era a cara de São Paulo, né? A cara do desafio, né? O rosto, né, da bondade, o rosto, apesar, né, das dificuldades da nossa cidade, da cidade que trabalha incansavelmente, como ele fez, né? No ápice da pandemia, para dar o exemplo, transferiu a sua casa e a sua cama para dentro do seu gabinete, né? A cama ficava do lado da mesa de trabalho dele, né? E uma outra característica muito importante, né? O bom humor dele, né? Enfrentava todas as dificuldades sempre com um sorriso nos lábios, sempre com uma palavra de carinho.
pai amoroso, assim, impressionante a relação dele com o Tomás, né? Então, era isso, o Bruno era a cara de São Paulo, essa cara do trabalho, mas também essa cara do acolhedor, do acolhimento, da solidariedade, né? Esse era o Bruno Covas, né? Muito identificado, e a cidade se identificou completamente com ele, dando a ele a sua reeleição de forma muito expressiva. Inclusive, secretário, já que a gente falou da cidade de Santos, olha só que bacana. O clube, né, acaba de postar uma mensagem também de homenagem ao prefeito Bruno Covas. Vamos tentar ler aqui porque deixa eu facilitar a minha vida aqui, porque tá pequeno para mim, hein? Agora sim, o Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, santista apaixonado. Covas foi um exemplo de luta e amor à vida nessa triste batalha contra o câncer. Nossos sentimentos aos amigos e familiares. E aí, olha, secretário, essa linda foto do Bruno Covas ali, já ao lado do seu filho, Tomás, que tem 15 anos, garoto que com tão pouca idade está enfrentando esse drama gigantesco de perder o pai. Ele não saiu do hospital desde sexta-feira, quando foi constatada que a questão, né, o estado de saúde já era irreversível. E aí eu lembro aqui, secretário, justamente sobre o episódio que aconteceu no início desse ano, quando o Bruno foi ao estádio do Maracanã, na companhia do filho, justamente para acompanhar uma final de Libertadores lá no estádio do Maracanã. Era Palmeiras e Santos, se não me engano. Inclusive, ele foi muito criticado porque estávamos ali em um momento crítico da pandemia e realmente uma figura política ir a um jogo de futebol acabou gerando muitas críticas. E aí ele respondeu. Eu vou ler, inclusive, a resposta do prefeito Bruno Covas a essa questão, né, tendo ido ao jogo na companhia do seu filho. Ele escreveu, abre aspas, depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Ir ao jogo é um direito meu, é usufruir de um pequeno prazer da vida. Quando decidi ir ao jogo, tinha ciência que sofreria críticas, mas se esse é o preço a pagar para passar algumas horas inesquecíveis com meu filho, pago de consciência tranquila. Ele já sabia ali da gravidade da sua situação, né, secretário? Então, sem dúvida, e foi respeitando todas as regras sanitárias, ele não se aglomerou, foi ali, né, um gesto com o seu filho que ele tanto ama, né, e amava, enfim. A gente sabe que a pandemia suscitou aí polêmicas e extremismos, né, na sociedade brasileira, infelizmente, mas se tem alguns exemplos de combate à pandemia no país que deveriam ser seguidos. Um exemplo foi o do prefeito Bruno Covas, que tomou todas as suas decisões, mesmo aquelas que foram impopulares, à luz da ciência, à luz do que os profissionais da vigilância sanitária do município diziam para ele o que era preciso ser feito, né? Não deixou de tomar uma decisão sequer que foi apontada pela equipe da Secretaria de Saúde, né? Então, teve êxito, né? Entregou completamente ao enfrentamento da pandemia aqui no município de São Paulo. Então, o Bruno, acho que aquilo foi um jogo que ele participou com o filho dele, né? E as críticas que foram feitas, né, da forma deselegantes que foram feitas, né, refletem esse momento, infelizmente, de enorme polarização na vida pública brasileira. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Band News, nesse momento difícil para a cidade de São Paulo e muito mais para a equipe, né, do Bruno Covas, que infelizmente faleceu hoje às 8h20 da manhã. Obrigada, força a todos por aí. Obrigado, um abraço a vocês.